Então, eu queria dizer olá para todo mundo, para quem está aqui participando da aula, né? A aula vai ser gravada, então para quem está em casa, a gente vai falar sobre um tema que foge um pouco dos temas convencionais da educação física. O que a gente é acostumado sempre a fazer contato e o que é a prioridade da educação física? Aprender sobre o físico. Por isso que o nome é educação física. Então, essa é a tendência mais forte da gente ir direto para o físico e passar a faculdade inteira estudando sobre isso. Mas qual que é o grande problema disso? Que quando a gente estuda muito físico, a gente esquece das outras coisas. A gente esquece que tudo funciona junto, de uma forma integrada. Então, essa é a proposta. Trabalhar o que a gente costumeiramente negligencia quando a gente vai fazer um treinamento, quando a gente vai prescrever um treino, quando a gente vai observar uma pessoa, um atleta, enfim. Então, essa é a proposta, né? Por isso que eu botei lá como tema personal integral. Integral em que sentido? De a gente conseguir configurar todas as coisas juntas. Quando a gente está praticando um esporte, a nossa mente ela não fica em casa, né? Quando a gente está lá fazendo uma atividade, um exercício no dia a dia, a nossa mente participa de uma maneira muito ativa, né? Existe uma outra coisa que participa que vai um estágio além, né? Que é a parte espiritual do exercício. Então, segue como uma evolução. Aqui a gente vai começar pela mente para ficar mais fácil, mas à medida que o conteúdo vai passando, a gente vai entender que isso vai para aspectos que estão um pouco além da nossa compreensão, mas que eles existem e participam do exercício, tá? Primeiro de tudo, quando a gente começa pelo físico, a gente começa estudando anatomia, fisiologia, biomecânica, todos esses aspectos que o treino em foco aborda com bastante maestria e botando foco ali. Então, qual era a proposta quando a gente começou a conversar sobre esse curso, sobre esse conteúdo? Saber o que tem além da parte fisiológica que participa do exercício. Então, a mente, ela traz para a gente vários aspectos, inclusive a interferência na parte fisiológica. Em que sentido? A gente consegue criar situações reais para o nosso corpo e a gente consegue alterar a nossa fisiologia através dos nossos pensamentos. Ah, mas como isso? Se eu levar um susto agora, não está acontecendo nada, mas eu vou alterar a minha fisiologia. O batimento vai subir, vai começar a suar, vai ter toda uma reação do corpo àquele estímulo que está vindo de fora. Então, como a gente entende isso e como a gente processa isso que está acontecendo? Até agora, de uma maneira inconsciente. A gente vai para a primeira reação que aparece. A primeira reação é a melhor reação? Nem sempre. A primeira reação é uma reação de fuga. E depois, o que eu faço com isso? Então, quando a gente trabalha os aspectos que são mentais, a gente treina essa reação ao que está acontecendo fora também. Se a gente identifica que a gente sempre tem uma reação que não leva a um resultado bom, isso é treinável. A gente consegue mudar o padrão da nossa mente através de treino também. E por que é bacana isso? A gente passa a ter um resultado diferente do que a gente vinha tendo. Então, foi nesse sentido que eu comecei a identificar essas coisas no meu trabalho e na minha vivência prática. Eu me formei aqui na FURB há 10 anos atrás, e eu comecei a trabalhar com academia, exercício físico, musculação primeiro, depois treinamento funcional. E eu pude perceber que a maior queixa das pessoas era em relação ao físico, mas ligado a outras coisas que não eram físicas. Uma insatisfação com o corpo, por exemplo. Tem sim a conotação física, mas essa insatisfação ela remete a outras áreas. Às vezes insatisfação com o ambiente que ela vive, com a família, com o trabalho, com N outras coisas. E como eu decidi trabalhar o termo saúde e qualidade de vida, isso ficou mais recorrente ainda. Porque não tem como ter alguém com qualidade de vida se fisicamente ela está bem, mas chega em casa, está tudo uma bagunça. Então não tem como ter alguém extremamente feliz se ela está forte, o percentual de gordura está baixo, mas ela chega para trabalhar e ela não está contente. Então foi isso que começou a chamar muito a minha atenção. E daí eu falei, eu preciso entender esse conceito de saúde e qualidade de vida mais a fundo. E foi aí que eu comecei a me aprofundar nas questões de comportamento.
Tá? Então, vou passar aqui o segundo slide para vocês, que fala exatamente isso, que hoje eu trabalho basicamente com isso, saúde e bem-estar. Então, a espiritualidade, ela está muito ligada hoje no meu trabalho. Lá na frente eu vou explicar mais para vocês vão entender sobre. Se a gente fosse transformar para alguma coisa do cotidiano, dentro das práticas orientais, é a filosofia do esporte. Então, é por que tu pratica o esporte no nível mais profundo. Né? Por que tu se move? Não é nem o esporte em si, é o movimento. Por que tu se move daquele lugar para outro lugar? Então, tudo isso entra dentro de aspectos que são espirituais e são filosóficos. Mas ainda não é hora. Então, a gente vai ficar no conteúdo mental. Agora eu vou passar um conteúdo para vocês que tem mais esse caráter mental, para a gente começar a entender o que são os processos e para a gente começar a entender o que acontece com o nosso corpo durante o exercício físico. A respeito do físico também, porque a gente não dissocia as coisas, mas principalmente a respeito de camadas mais profundas. Todo mundo tranquilo? Todo mundo impressionado, respirando. Se não estiver respirando, pode respirar. Tudo bem. Antes de tudo, a gente precisa se entender como aquele triângulo. Coisas que a gente precisa olhar quando a gente está ministrando uma aula ou atendendo um cliente nosso. Hoje a gente estuda bastante sobre a técnica do exercício, como executar o exercício, como corrigir o movimento, como passar aquilo que a gente aprendeu para o cliente. Tem outras duas coisas que são tão importantes quanto, que às vezes a gente acaba negligenciando. De um lado a gente tem a parte gerencial, que é gerenciar em que sentido? Eu tenho vários recursos que eu posso utilizar, sejam eles físicos, mentais, espirituais, e como eu faço a gerência disso que eu tenho. Né? Por exemplo, o personal vai começar a atender e ele não tem a parte gerencial no sentido de entregar o trabalho que ele faz para as pessoas. Ele não consegue comunicar o que ele faz. Né? Como é que ele gerencia essa dificuldade em estar acessando as pessoas? Isso é a parte de entendimento gerencial. Como tu se organiza para entregar aquele conteúdo técnico que tu já tem. Então, como tu vai fazer a gerência disso, da tua carreira? Né? A partir de que ponto tu vai começar a olhar para onde tu vai evoluir, em que contexto é necessário tu evoluir? Essa é a parte gerencial, a visão que a gente tem sobre a gente e o que precisa para chegar num objetivo que a gente traçou. Tá? Então, quando a gente entende esse gerenciamento, como se gerenciar como pessoa, a gente entende essa conotação de eu vou dar para mim o que eu preciso. Para mim aconteceu como? Eu vou exemplificar comigo e se vocês tiverem algum comentário a fazer também fiquem à vontade. Como eu expliquei para vocês, eu sabia fazer o treinamento, eu sabia transferir, eu tinha aprendido sobre fisiologia, anatomia, biomecânica, eu sabia tudo como fazer. Mas quando eu abri meu próprio negócio, a primeira coisa que entrava, as pessoas entravam na academia e eu chamava para uma conversa. A gente sentava para conversar e as pessoas iam embora. Aí eu falei, uma foi embora, tudo bem. Acontece, não gostou, tudo bem, eu consigo lidar com isso. A segunda foi embora. Falei, tá estranho. Terceira foi embora. Eu falava assim, como é que eu vou convencer ela de que eu sei fazer aquilo que eu sei fazer? Conversava e ia embora. Aí eu comecei a olhar para aquilo, eu comecei a sentir uma frustração. Eu falei, como assim? Eu tenho conteúdo, eu tenho o que a pessoa precisa, eu sei o que ela precisa para ter resultado, mesmo assim ela conversa comigo e vai embora. Aí eu comecei a olhar assim, o que eu posso fazer de diferente para que isso pare de acontecer? Eu comecei a olhar para vendas. Eu falei, eu não sei vender. Eu sou muito bom, mas eu não sei vender. Eu não sei explicar para a pessoa o que eu faço e eu não sei explicar que eu entrego o que ela precisa. E é por isso que ela vai embora. Daí eu falei, opa,
Preciso gerenciar alguma coisa que está fora do que eu aprendi até agora. Então, fui buscar como vender e o que fazer para conseguir atingir o público que eu queria. Comecei a estudar sobre, comecei a entender um pouco sobre, e depois comecei a aplicar na tentativa e erro, até achar um formato de venda. Hoje, mais ou menos 80%, 90% das pessoas que fazem uma entrevista lá para fazer um treino, elas acabam fechando. Por quê? Eu entendi que a demanda era da pessoa e não minha. Olha só que curioso, né? Tudo que eu vou falar aqui, ele tem uma analogia para todas as outras coisas. Então, vocês vão aprender através disso, mas vão poder usar com outras coisas. Quando uma pessoa chegava para mim, eu queria mostrar para ela o que eu sabia. Ah, bacana? Até certo ponto, sim. Por que que depois de um ponto começa a não ser bacana? Porque eu não sei se o que eu quero ensinar para ela é o que ela precisa. Então foi uma inversão de ordem. Quando a pessoa chegava, ao invés de eu falar até pelos cotovelos o que eu sabia fazer, eu passei a ouvir o que ela precisava. E isso pode parecer simples, mas é uma grande inversão. Porque tu passa a entender a demanda da pessoa. E vender é isso. Tu contempla o que a pessoa precisa. E não tu põe uma regra e ela segue o que tu está falando. Isso eu vejo assim ser uma das coisas bem recorrentes que as pessoas acabam tendo esses equívocos durante transferir o conhecimento. Primeiro instinto é a gente quer provar que a gente sabe. Então a gente sai falando. Sai falando e tentando convencer. E nem ouvir o que a pessoa precisa. E daí quando eu inverti essa ordem, o que começou a acontecer? As pessoas começaram a trazer a demanda. E para essa demanda elas usam palavras-chave. Ah, palavras-chave em que sentido? Eu treinava em outros lugares, mas eu não sentia segurança nos outros profissionais. Qual que é a palavra-chave? Segurança. O que tu vai explicar do treinamento quando tu vai falar para ela o que tu faz? Aqui a gente tem o maior cuidado com todos os ambientes, é um ambiente seguro, eu não vou fazer nada do que tu não esteja preparada para fazer, as coisas vão acontecer assim, 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 sabe? Quando eu explico tudo o que vai acontecer, o que a pessoa fica? Quando a gente foi começar a gravar, o que eu fiz? Eu expliquei para vocês. E depois essa segurança vai vindo naturalmente. À medida que eu for falando e vocês forem se identificando com o que eu estou falando, vocês vão começar a se sentir cada vez mais seguros. Que é o que eu espero. Que vocês possam começar a interagir, perguntar, as pessoas possam começar a ter dúvida em casa também e anotar sobre isso. Então, assim, quando eu entendi que isso era uma habilidade gerencial da minha carreira, eu comecei a trabalhar nesse sentido, de aprender a vender para poder usar tudo que eu tinha aprendido aqui na faculdade, que era de habilidade técnica. Isso é para exemplificar o que é gerenciar as tuas habilidades. Quando a gente, transportando para a educação física, se eu pegar e fizer um treinamento de goleiro, e ele chegar lá para jogar, ele só sabe defender. E daí ele vai sair jogando com o pé, rouba a bola e leva o gol. Não consegue jogar dentro. Então, assim, é exatamente do goleiro aquela habilidade? Não é a principal. Mas se ele não tiver, faz falta ou não faz falta? Então, é mais ou menos isso que acontece com a gente. A nossa habilidade é falar sobre o físico. Dar a conotação física, fazer contato com o físico, desenvolver as pessoas fisicamente. Mas se a gente não souber sair jogando com os pés, a gente pode perder. Então é mais ou menos essa analogia que a gente faz para entender mais profundamente. Então assim, a gente fala sobre o físico, é o que a gente faz, é como as pessoas reconhecem a gente, mas as outras habilidades elas precisam ser contempladas.
Isso é uma noção sobre como tu gerencia as tuas habilidades na hora de atender um público. Mudando de lugar em que tu vai transferir o teu conhecimento, muda a habilidade? Acho que sim. Se eu estiver dando aula de musculação e eu for para o treinamento funcional, o que eu preciso gerenciar de diferente? Conhecimento de cada coisa. A primeira coisa, a parte técnica. Se eu estiver fazendo um treinamento individual na academia e depois eu passar para um grupo, eu preciso desenvolver uma habilidade extra? O que tu precisa entender? Gerenciar um grupo. E é isso que a gente não para pensar. Como a gente está atendendo individual, a gente sai para o grupo e a gente quer que funcione igual. Então, gerenciar é se observar. É entender o que tu precisa para aquele contexto. E isso que eu passei a fazer muitas vezes. Então, cada aluno traz uma demanda diferente. E se eu entendo a demanda do aluno e gerencio as minhas habilidades para contemplar isso, eu me desenvolvo como profissional. Qual que é a diferença entre um bom profissional e um profissional inexperiente? A quantidade de experiências que ele passou. Porém, se a experiência vier e não vier uma necessidade de olhar para esse gerenciamento, nada acontece. Tem gente que dá aula para idoso e para fisiculturista igual. Então a gente precisa entender que mudando a demanda, a gente precisa gerenciar as nossas habilidades que contemplam aquele grupo. E para mim, a maior habilidade eu deixei para o final, que é o comportamento. Quando a gente fala em comportamento, a gente faz uma previsão do que vai acontecer. A gente não vira vidente, mas facilita. Vocês estão sentindo diferença de eu ter sentado? Sim. Parece um negócio simples, mas isso altera todo o nosso comportamento. Em que sentido? Antes eu estava acima de vocês. Agora eu estou em igualdade de condição. A tendência, eu sentado interagindo com vocês dessa forma, é vocês interagirem mais rápido comigo. Isso é comportamento. Imagina um aluno no primeiro dia de aula. Ele chega num ambiente totalmente desconhecido. Ele chega para treinar, ele está acima do peso. Ele já não se sente participando daquele ambiente. Por quê? Porque está todo mundo na esteira, está todo mundo super fit, a galera de regata, músculo, cabelo. Então eles sentem um peixe fora d'água. E qual é o comportamento quando vocês chegam num lugar onde vocês não têm domínio nenhum? Eu ficar quieto. Eu só ficar retraído. Imaginem vocês entrando numa festa de gala agora. Vocês estão acostumados com bermuda ali, despojado, todo mundo relax. Imagina eu colocar vocês num ambiente completamente diferente que é o ambiente de vocês. Façam um exercício de imaginação, como é que vocês vão se sentir. Foge, né, cara? Totalmente fora do contexto. É isso que o aluno tem, esse sentimento. Foge daqui que não é o meu lugar. Então, quando a gente entende comportamento, a gente começa a ter empatia pelas pessoas. E imaginar que ali dentro a gente está super tranquilo no ambiente, mas para quem está chegando não é exatamente assim. Então, por que a maneira de se comportar vai facilitar ou dificultar o resultado? Porque se ela não está se sentindo à vontade, a chance dela desempenhar bem vai ser bem pequena. Se ela está querendo ir para casa e fugir dali, a primeira oportunidade que tem, está fugindo. Então, de que pessoa é a responsabilidade de fazer essa integração do aluno no ambiente que ele está chegando? Professor. Então, a gente precisa trazer essa informação
para deixar as pessoas à vontade. E a gente tem que entender que tudo é uma informação. Então, se eu pedir para alguém ficar em pé agora e falar, imaginaram? Desconforto? Se eu botar na frente todo mundo ficar sentado, todo mundo olhando para essa pessoa, como é que ela vai se sentir? Vamos fazer um teste? Quem quer ficar aí no meio? Quem quer ir para a esteira? Quem quer ir fazer aquele exercício que não conhece? Como é que a gente faz isso? Como é que a gente aproxima as pessoas? Não expondo ela logo de início. Não deu uma? Ninguém vai. Então é mais ou menos isso que o aluno sente quando ele entra a primeira vez numa sala de musculação, enfim. Então a gente precisa saber como gerenciar isso, como trabalhar o comportamento para que isso não seja traumático e seja, pelo contrário, uma atividade prazerosa. Aí vocês me perguntam assim, mas o que tu faz então para que isso aconteça? Primeiro de tudo, eu não coloco fazer exercício. Não coloco fazer exercício. Tiveram algumas pessoas que ficaram chocadas. Alguém? Não? Tranquilo? Eu desenvolvo empatia com a pessoa. Como é que se desenvolve empatia? Essa vocês conhecem. Conversando. O que mais? Escutando ela. Ouvindo. Mais do que falando. Mais do que falando. Às vezes a gente vê isso na recepção de algum lugar, vai comprar um pão lá, a pessoa parece um robô, né? Então não é uma pessoa igual a você, né? Então por que ela não age igual? Na verdade, para tu ganhar a abertura de uma pessoa, tu precisa dar abertura para ela ter uma certa confiança em ti primeiro. Para daí ela começar a se abrir e começar a entregar a demanda dela para ti. Então, muitas vezes até tu começar a falar do que tu faz ali dentro, de como tu se comporta e de se sente dentro daquele ambiente, talvez deixe ela mais confortável. Como foi o teu início naquele local? Tu falou uma palavrinha que é chave. Quase. Anota isso que essa é importante. Sentimento.